Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Mais uma vez estamos neste Ser Igreja, um programa da Rádio Sim, da Diocese de Braga e que, como habitualmente digo, abre as suas portas também à Diocese de Viana do Castelo. A primeira parte do nosso programa tem sempre uma entrevista com alguém qualificado para falar de um assunto que interessa à vida da Igreja da Diocese, mas também à vida da Igreja Universal. Pode ver esta primeira parte no canal do YouTube da Diocese ou então na página da mesma Diocese na internet. Se tiver dúvidas, se quiser questionar-nos, se quiser mandar notícias, pode usar os seguintes mails: fernando.fernandes@rr.pt ou, se quiser o meu, c.a.aguiar.gomes@gmail.com. Ponha-nos as suas dúvidas, faça as suas críticas, tudo é bem-vindo para corrigirmos os nossos defeitos e melhorarmos a qualidade do nosso programa. Então, vamos à nossa conversa. Hoje sobre um tema escaldante, sobre o qual é preciso ter ideias claras, precisas, sobretudo quando nos afirmamos cristãos e, maioritariamente, maioria de razão, cristãos católicos, porque há pontos em relação aos quais nós não podemos ceder um micron, não é um milímetro. Os papas, todos os papas, o Concílio Vaticano II tem chamado a atenção para a impossibilidade de cedermos sem sermos infiéis à nossa fé. Estou-me a referir concretamente, objetivamente, aos chamados princípios não negociáveis. O primeiro é o princípio do direito à vida. E a Igreja Católica Apostólica Romana explicita da concepção à morte natural. O segundo princípio não negociável é o princípio da constituição da família numa união livre, estável, entre o homem e a mulher. E o terceiro princípio não negociável é o direito fundamental que os pais têm de serem eles próprios a educarem e a definir o tipo de educação que querem dar a seus filhos. Por vezes, defender estes pontos de vista dá direito a sermos apodados de retrógrados, fundamentalistas, integristas, que vivemos em séculos passados e que nos esquecemos que estamos no século XXI, em que tudo tem que mudar. Como os nossos ouvintes sabem, ninguém pode acusar de boa-fé o Papa Francisco de ser retrógrado, um conservador empedernido, alguém que vive no século XIV. Não, é um Papa atual que fala de uma forma muito clara e que é aplaudido por toda a gente, que provavelmente não conhece bem o que é que ele pensa sobre muitos assuntos. Para não me alongar mais, vou ler uma pequenina frase, duas frases muito curtas, de uma mensagem que o Papa Francisco mandou no dia 19 de fevereiro, portanto praticamente há um mês, na celebração dos 30 anos da criação por João Paulo II da Academia Pontifícia para a Vida. O Papa Francisco, repito, o Papa Francisco, escreveu ao venerando Dom Carrasco de Paula, que é o presidente da Academia Pontifícia para a Vida, uma mensagem que me disse, e a páginas tantas, ele diz isto: certamente a saúde é um valor importante, mas não determina o valor da pessoa. Além disso, a saúde em si não é garantia de felicidade. Com efeito, ela pode verificar-se também na presença de uma saúde precária. A plenitude para a qual tende cada vida humana não está em contradição com uma condição de doença e de sofrimento. Por isso, a falta de saúde e a deficiência nunca foram uma boa razão para excluir, ou pior, para eliminar uma pessoa. É nosso convidado de hoje, uma pessoa altamente qualificada pela sua formação académica superior ao mais alto nível, que é o Dr. José Carlos Miranda, professor na Universidade Católica aqui em Braga. Sr. Doutor, boa noite. Boa noite. Já não é a primeira vez e eu tenho sempre muito gosto em ouvi-lo.
Que comentário lhe é para fazer? Sobre temas de ética, suponho que é a primeira vez. Sobre temas de ética, não, já é a segunda. Estivemos aqui a conversar sobre o Manual de Bioética para Jovens. É verdade. Foi a apresentação do manual. Já foi talvez há 2 anos ou assim, mas já falamos dessas questões. Hoje a questão, como está, já percebeu qual era a tónica? Sim. E o que é que lhe parece esta afirmação do Papa Francisco? Isto é, por pior que seja a saúde de uma pessoa e a doença grave, isso não define, não é questão de definir e muito menos de eliminar essa pessoa. Pois, essa afirmação radica não radica numa construção social, radica numa longa tradição filosófica e, sobretudo, no reconhecimento por parte da Igreja depositária da revelação de que essa tradição filosófica tem pontos de contacto e é como que a descoberta pela via universal da razão daquilo que Deus revelou em todo o Antigo Testamento até culminar em Jesus Cristo. Revelou sobre o homem, sobretudo. Porque o que Deus revela sobre o homem é que o homem não Deixa eu fazer-me um parênteses. Sim. Há pessoas que ficam com os pelos todos eriçados quando se fala no homem, pensando que estão a falar só no macho. É a ignorância. O homem é a forma que nós em português temos de traduzir o anthropos, que é evidente na língua grega, de onde procede a nossa antropologia, a nossa antropogonia, desculpem as palavras caras. Mas digas que elas têm sentido. As narrativas da origem do ser humano. Homem, em grego, significa ser humano e em português também. É evidente que, sim, em grego depois teríamos o aner e a guiné, o homem e a mulher, e a fêmea. A versão concreta masculina e feminina, porque o homem em abstrato não existe. É evidente, quando nos referimos a o homem, não estamos a falar do homem em sentido masculino. Só quem deve é que teme. É evidente. E, portanto, há uma sensibilidade exacerbada, corre por aí uma sensibilidade exacerbada, muitas vezes, porque se uma pessoa está à defesa, quando houve homem, houve masculino. Mas quem não deve, não teme. Quem não se sente agredido, houve ser humano. Não é? Quando nós falamos em Nossa Senhora protótipo da humanidade, poderíamos dizer Nossa Senhora protótipo do homem. Evidentemente. Agora, é preciso não estar à defesa. Mas a defesa tolda, é essa atitude tolda, às vezes, a clarividência. Mas voltando à carga, porque eu interrompi intencionalmente o seu pensamento. O que é que Deus revela sobre o homem e onde é que os filósofos gregos chegaram a respeito do homem? É que o homem não é uma peça cósmica, não é mais uma peça do cosmos. Também é cosmos, o homem é cosmos, no sentido em que é composto da mesma matéria de tudo mais, das couves e das estrelas. São para aí 6 elementos químicos. Que são constantes e permanentes. Constantes e permanentes. Mais ou hidrogênio e oxigênio, creio que em 70%. E o azoto, carbono, fósforo. Portanto, somos claramente uma peça disto tudo. Mas, e lá está, eu, em vez de ir pela filosofia, aqui vou pela tradição que a todos nos é mais conhecida, bíblica, porque o Gênesis representa o homem através de uma narrativa da sua criação específica, diferente da dos outros. O homem é aquele que não existe por pura definição intracósmica, faça-se como os outros. É alguém à parte. Deus amassa a terra, o humus, de onde somos humanos, e chega perto das suas narinas e insufla-lhe o seu espírito. E este espírito é a respiração, o ar, que é, claramente, uma representação plástica da vida. Portanto, a nossa vida é uma participação fora da série do cosmos, no ser absoluto. Isso faz com que cada ser humano transcenda o mundo. E, ao transcender o mundo, a ir além do mundo, transcenda a sua espécie. Por isso, o homem é mais do que cada um de nós é mais do que a realização da espécie Homo sapiens. Cada um de nós é único, irrepetível, e é, sobretudo, um ser que, também nos termos bíblicos, à imagem do seu Criador, é um ser que se autodefine. Sem deixar de ser do mundo. E este sem deixar de ser do mundo é que é tudo. Porque sem deixar de ser do mundo é tudo para a reflexão ética sobre a eutanásia. E para qualquer reflexão bioética.
Porque significa que, se não deixa de ser do mundo, essa autonomia com que ele se autodefine é relativa. E por isso, é tanto maior quanto mais ele aceitar o ponto dado. E é tanto menor quanto mais ele ilusoriamente rejeita o ponto dado e pretende remodelá-lo. Agora, em termos mais simples, cada um de nós, de algum modo, é uma espécie de aparelho complexo que vai comprar a uma loja de eletrónica e que tem as suas regras. Essas regras é aquilo que costumam chamar de direito natural. A tradição filosófica ocidental costuma chamar de direito natural, que é a base dos direitos humanos. Nós reconhecemos que em cada ser humano há um ponto dado. A partir desse ponto dado, cada um de nós é único e irrepetível e define-se, mas temos que ter muito bem a noção daquilo que é dado e daquilo que é construído. Quanto mais reconhecermos o que é dado, mais livres somos no construído. E, portanto, mudamos o que é relativo, corrigimos, melhoramos a sociedade, melhoramos a nós mesmos. Sempre dentro da aceitação fundamental do ponto dado. E o ponto dado confunde-se muito. É extraordinário porque o ponto dado coincide muito com a nossa imanência ao cosmos. Nesse sentido, como é que eu enquadraria aqui a matéria da eutanásia? A questão da eutanásia. Tudo está naquela palavra que o Papa Francisco diz, que é a palavra-chave dessa declaração, é natural. Que não foi ele que inventou, o Papa Francisco diz até à morte natural. Porquê dizer natural? Porque a grande questão da eutanásia está em nós definirmos se no ponto dado também está a morte, ou se a morte faz parte do nosso construto. Ora, a morte não é um construto social, porque é um facto biológico. Comum a todos os seres vivos. O que é que temos em comum com todos os seres vivos? Esse facto de sermos um agregado temporário de moléculas que chega a um fim naturalmente. Isto é, faz parte daquele ponto dado a partir do qual somos autónomos, que somos finitos. E que o agregado temporário de moléculas que somos tem um fim natural. Agora, essa autonomia relativa estende-se até onde? Bom, e é aqui que podemos discutir. É evidente, se eu estou a falar como filósofo, não como teólogo. Se eu falasse como teólogo, teria outra maneira de me exprimir. Eu diria que esse ponto dado, esse natural, identificá-lo-ia com a soberania divina. Mas não é preciso ser-se crente para nos entendermos neste ponto. Não é preciso ser-se crente. Porque, voltando à comparação, eu quando tenho um livro de instruções para o eletrodoméstico que comprei, posso ter uma relação pessoal com o autor do aparelho. E com o construtor do aparelho, o engenheiro que o projetou, que o conhece perfeitamente. E que deu a sua chancela ao livro de instruções. Mas até posso não perceber nada do assunto, não saber quem fez o aparelho e observar cuidadosamente as regras de uso. Porque o aparelho alcançará tanto mais as suas potencialidades, realizará tanto mais as suas potencialidades, quanto mais forem respeitadas as regras de uso. As regras de uso são o ponto dado. Depois nós podemos, de facto, pô-lo a funcionar de diversas maneiras. Mas é evidente, se as regras, por exemplo, dizem que a voltagem é 220, convém. Evidentemente. Aliás, a garantia deixa de funcionar se eu alterar essa voltagem. Exatamente. Ora, se nenhum de nós, e agora aqui está tudo, será a nossa morte parte do dado natural ou parte do construído da autonomia do indivíduo, da autonomia do eu, ou até da construção social da cultura? É evidente que não há nada que não seja construído culturalmente e também nós construímos sobre o facto biológico da morte. Mas a morte, o facto biológico da morte em si, faz parte do ponto dado. E é ilusão pensar que eu vivo segundo as regras do aparelho ao chamá-lo à minha autonomia.
Porque se fosse verdade que a minha autonomia está preparada pelo engenheiro para gerir a morte biológica, então também estaria preparada para gerir a concepção. Evidente. Ora, nunca nenhum de nós se encomendou a si próprio. É ilusório pensar que eu giro o fim se não giro o princípio. A vida biológica faz parte do dado. E por isso é que é natural. Nós hoje dizemos muito pais biológicos, filhos biológicos. No fundo, a designação mais antiga era natural. E tenho-me perguntado muitas vezes se a censura que fazem os média ao termo natural, substituindo por biológico, não será para desfazer nessa parte dada que nós somos, que é o corpo, que é a nossa vida corporal, que implica o reconhecimento do nosso limite. O nosso limite significa uma não autonomia. Não é que não significa uma não autonomia. Significa é uma autonomia relativa. Mas, claro, quanto mais aceitarmos a autonomia relativa, mais autónomos somos na realidade. Isto valia a pena debater. Não vamos por aí, porque, de facto, estamos muito centrados. Eu queria centrar-me muito noutra questão, mas é a história do direito natural e da guerra que hoje se faz ao direito natural e à sua negação, para que, anulando o direito natural, o direito positivo possa fazer o que muito bem entende. Pois, o direito positivo e os interesses transformados em costumes sociais. Evidentemente que... Porque mesmo sem lei, podem os costumes deixam de ser criticáveis. É evidente. Se nós suprimimos uma ordem normativa dada, qualquer ordem normativa dada, não é possível fazer ciência ética, isto é, não é possível fazer juízos éticos verdadeiros. E então as nossas normas de conduta ficarão reduzidas à força que temos para impor o nosso juízo relativo. E, de facto, quando chamamos pais, quando se insiste... Há tempos vi uma entrevista em que a senhora dizia a minha mãe é natural, pois a minha mãe é natural para aqui, a minha mãe é natural para cá, e o jornalista corrigia, biológico, em cima. E eu pergunto, não será porque nós hoje, quando pensamos em biológico, pensamos em laboratório e manipulação? E quando dizemos natural, é isto e não fui eu que fiz e não me cabe mudar, cabe-me aceitar para ser livre a partir daqui. Uma das determinações importantíssimas que estão dadas nessa natureza biológica, no primeiro cromossoma, é o facto de sermos masculinos ou femininos. É evidente. E como sabe, isso irrita um lobby muito presente nos mass media hoje. Eu estou convencido que o ódio à palavra natureza é porque natureza evoca algo dado, evoca limite. E cada época tem a sua maneira de escapar à válvula prometeica. Há aqui uma espécie... Um retorno. Querer ser deuses. Não é? Ao querer ser deuses, pomos o aparelho a funcionar numa voltagem incomportável para ele. Portanto, ele autodestrói-se. Que é esse o significado profundo da narração do pecado original, de Adão e Eva, não é? Da ciência do bem e do mal. Ser eu a produzir-me a mim mesmo, como se fosse eu a produzir-me a mim mesmo. Se fosse possível. Mas eu gostava de... Há aqui uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas... Nós temos na fé cristã uma tradição clara de valorização deste dado natural, que passa sobretudo pelo corpo. Deus fez-se carne. E exprimimos o convívio absoluto com Deus para o qual fomos criados, em termos de desmaterialização. E não está de todo mal. Embora não seja esse o conteúdo fundamental da fé cristã, que é que Deus ressuscitou. De algum modo, este nosso ser natural, cósmico, que é a carne, participa do mistério da nossa perenidade junto de Deus. Isso tem um efeito perigoso para um cristão, como fiel cristão, pensar a questão da eutanásia. É que a morte lhe aparece numa veste positiva. Não é propriamente a morte, mas sim o fim da vida. Términos que passa pela morte. Quer dizer, querer dominar a vida também no último momento. E por isso há muitas pessoas que pedem a Deus que os leve. E pessoas que por amor pedem a Deus que os leve. E então, vejam, mas então, isto não é parecido? Não é parecido? Então, já agora se pedimos a Deus uma coisa que está em nosso poder, já os pagãos diziam Séneca. É absurdo. Mas atenção, isto foi condenado como heresia. Eram os pelagianos.
não está correto pedirmos a Deus uma coisa que está em nosso poder fazer. Ora, este em nosso poder, in nobis, dizia o Pelágio, foi uma das heresias mais difíceis de discernir nas origens da Igreja. Porque parecia muito lógica. Na realidade, estamos nos antípodas. Quando nós pedimos a uma pessoa, pedimos a Deus que leve na sua misericórdia uma pessoa que está a sofrer muito, ou nós próprios pedimos a Deus na nossa autonomia que nos leve, estamos a ter a atitude exatamente contrária à daquele que se propõe deliberar ele próprio. Não pedir a ninguém. Deliberar ele próprio. Pedir a ninguém ou a algo. Pois é evidente. Porque se não é um crente, pede ao cosmos, pede ao universo, pede ao que quer que seja, mas acolhe vindo de fora o fim daquilo cujo início lhe veio de fora. Não se entrega na mão de Deus para o acolher, mas ele próprio diz: não, eu não preciso nada disso porque eu quero terminar agora. Exatamente. E porquê é que eu digo que está nos antípodas? Porque a vida que eu aceitei vinda de fora, porque a minha vida é anterior a mim. A minha vida é-me anterior a mim. A minha vida corporal é anterior à minha autonomia. Portanto, a minha autonomia só gera a partir daí. Essa vida que me foi dada, que me é dada, é em si mesma finita, imortal. E por isso, a atitude ética mais conveniente é aceitar a morte. Porque aceitar a morte, nestes termos, isto é, morte natural, é aceitar a vida. Aceitar a morte é querer a vida. É um processo... É querer a vida como ela é. Mas querer a morte é rejeitar a vida. E, portanto, veja como aceitar a morte e querer a morte parecem coisas parecidas, mas são absolutamente diferentes e incompatíveis. Isto é muito interessante. A Igreja tem-se pronunciado, o magistério da Igreja tem-se pronunciado inúmeras vezes, desde o Concílio Vaticano II, em que, de uma forma muito clara, entre os crimes hediondos, e a palavra está lá, hediondo, está o aborto, a eutanásia, etc, etc. Depois, João Paulo II falou múltiplas vezes, nomeadamente num documento notável que é o Evangelho da Vida. O Evangelho da Vida, que é um hino de louvor à vida, não é? E chama a atenção. Eu agora também não vou. Eu tenho aqui a encíclica à mão, mas não vale a pena porque isso gastava-nos muito tempo. Os nossos bispos, os bispos portugueses, ainda há pouco tempo, editaram uma carta pastoral muito interessante sobre, a 12 de novembro de 2009, Cuidar da Vida até à Morte, contributo para uma reflexão ética sobre morrer, que não teve qualquer eco na nossa sociedade. E por isso me parece, e lamento, que por não ter tido eco, apareçam pessoas que se dizem cristãs católicas numa posição contrária àquilo que é o nosso fundamento. Os bispos dizem isto, por exemplo, eu vou ler, que é para ser rigorosamente fiel, logo no ponto 2, será conveniente recordar que esta não é uma discussão de caráter religioso ou confessional, embora algumas posições possam ser incompatíveis com a visão cristã da vida e do homem. Quer dizer, os bispos portugueses, em 2009, foram claros ao chamar a atenção. Há visões incompatíveis. Portanto, nós não podemos ser e não ser ao mesmo tempo. E quando pomos em causa, defendemos, propagamos pontos de vista, muitas vezes com roupagem da compaixão, porque é aí que a coisa pode bater duro, coitadinhos estão a sofrer. Pois. Sobre o que é que lhe parece isto? Seria urgente esclarecer. É evidente que, como filósofo, eu gosto do debate da eutanásia porque admito que é uma questão complexa e admito que se possam hipotizar, por exemplo, que se possa hipotizar um domínio relativo não sobre o fim, mas sobre o princípio, admito que seja debatível. Porque não sabemos quem escreveu o aparelho, quem fez o aparelho e quem escreveu o livro de instruções. Mas, se acreditamos em Jesus Cristo e no depósito da fé que é transmitido no Cristo vivo, que é a Igreja, aí a questão está definida e dá-nos uma grande segurança. Não é que não nos dê dúvidas existenciais na hora em que passamos pela cruz.
aí compete-nos rezar como rezou Cristo, porque me abandonaste, eventualmente, a esse extremo. Mas atenção, Cristo estava a citar um salmo. Mas é essa a experiência humana. Portanto, não é que sejamos poupados à humanidade por acreditar em Cristo. Mas, ao nível da adesão do obséquio do intelecto, ou quero ser católico e aceito tudo, ou então escolho uma parte que me convém. E aí sou herege. Felizmente estamos numa sociedade livre em que, como antes dos modernos, em que o herege é simplesmente aquele que escolhe, faz a sua opção, percorre o seu caminho. Mas, honestamente, não se deveria nem o herege reivindicar um estatuto de católico, mas simplesmente assumir-se livremente, assumir a sua opção de não aceitar o pacote completo. E de outro modo, e do mesmo modo, a Igreja, se quer ser um sujeito honesto numa sociedade plural, não deve misturar as cartas. É muito grave esse misturar de cartas. Repara, a tradição da Igreja sempre foi ser muito, como é dizer, relaxada mesmo, na tolerância do fracasso da vontade. Isto é, pecadores somos. Pecadores somos todos. A Igreja nunca perseguiu o pecador. E nunca pôs em dúvida que o pecador fosse um fiel. E temos os sacramentos, e temos o juízo soberano divino da consciência, onde só Deus entra. Mas, e porquê? Porque a vontade humana, como a temos, está ferida, está, digamos, numa situação débil de enfermidade face ao pecado original. Não somos exatamente o projeto de Deus perfeito. Mas, no intelecto, na adesão racional às verdades reveladas, a Igreja sempre usou de um rigor implacável. Isto é complexo quando era complexo numa sociedade monolítica como é a sociedade moderna, em que o herege tem que ser perseguido. Mas numa sociedade plural, em que felizmente nós vivemos, em que os direitos das pessoas estão acima do doloroso equívoco dos direitos da verdade abstrata, o herege é uma pessoa livre de escolher o seu próprio caminho. E a Igreja deveria dizer com muita clareza quem fala em nome do depósito da fé e quem não fala em nome do depósito da fé. Isto, evidentemente, sobretudo no ensino da teologia. Por exemplo, eu não posso ser teólogo porque eu não tenho esse mandato. Tenho estudos, mas não tenho esse mandato. Não sou um teólogo católico. Para ser teólogo católico há um mandato para ensinar em nome do magistério. Sobretudo nas definições do magistério e também nos meios de comunicação da Igreja, nas escolas da Igreja. Deveria haver muito mais rigor para alguém que professa doutrinas incompatíveis com o que está definido em diversos graus concêntricos, evidentemente, o que está definido pelo magistério da Igreja, muito mais rigor num posto, por exemplo, em admitir para postos de trabalho, do que numa pessoa que vive em pecado mortal público. Sem dúvida. Porque aí sempre fomos, nós tivemos papas pecadores e nunca daí veio mal ao mundo. Mas graças a Deus, há quem diga que é possível que tenhamos tido um papa herege, não vou agora entrar pelos pormenores, mas graças a Deus, ao nível do intelecto, o magistério nunca foi atacado por esse caruncho. Pecadores somos-lo. É a natureza humana. Mas devia haver rigor a definir, de facto. Acho que há um trabalho aqui muito longo. Eu, de facto, esta carta, esta nota pastoral dos bispos, acho-a absolutamente notável. Infelizmente, ela não teve o eco que deveria ter, mas ainda está a tempo. Quando os bispos, por exemplo, dizem, por um lado, tornou-se dominante uma concepção de autonomia em que a liberdade individual é elevada ao direito absoluto. O homem atual quer não só ser protagonista da sua própria história, mas ter nas mãos todos os processos da sua vida. E depois os bispos continuam a estes fatores circunstanciais acresce o facto de o próprio processo de morrer se ter transformado. O
morrer tornou-se mais longo. Na maior parte das vezes, morre-se em hospitais, centros clínicos, nos ambientes anónimos e frios das instituições. O sofrimento associado a doenças longas terminais causa uma insegurança adicional. Diversos fatores contribuem para que os moribundos vivam uma solidão preocupante. O excesso de tecnologia põe em causa os esforços por humanizar os cuidados dos doentes. Isto é, e os bispos continuam por aqui fora e assinalam e sublinham, está sublinhado no original, a diferença fundamental entre matar e deixar morrer. Eu penso que nós não vamos hoje esgotar este tema. Sim, até porque não tratámos da questão da legalização. Evidentemente. Não ficaram aqui muitos pontos em aberto. Que é um problema bastante diferente. Mas, sobretudo, acho que é bom refletir que nós professamos uma fé que não é uma fé à la carte. Isto é, a Igreja, o Papa põe-me um cardápio e eu digo-se, bem, eu escolho isto, mas aquilo já não me interessa. Porque há coisas em relação às quais nós não podemos ceder, porque elas são estruturantes. E tirando uma delas, ou não aceitando uma delas, nós pomos-nos fora do baralho. É evidente. E ajudaria muito também a ter ideias claras, porque em virtude de uma medicina prometeica, encarniçada, horrível, nós viemos, gera-se muitas vezes confusões e é evidente que nós não estamos aqui a querer fazer o mesmo percurso prometeico pela outra via, que havemos de curar a morte. A morte é de se aceitar. E é desta... Muitas vezes a adesão é por essa concepção. Outra coisa que pode ajudar muito é que temos uma mentalidade, muitas vezes, de desprezo do corpo que está cá escondida. E, portanto, o corpo concebido não como aquilo que eu sou, mas como um objeto que eu tenho, se começa a funcionar mal, apetece-me deitá-lo fora. Sem se perceber que eu, ao deitá-lo fora, estou a deitar fora a própria autonomia em nome da qual pretendo que seja lícito deitar fora, não é? Doutor, pronto, eu terminaria, não, estas coisas não terminam, mas eu tenho que pôr ponto final na nossa conversa magnífica e só me permitia citar, entre muitíssimos documentos, Cuidar da Vida até à Morte dos Bispos, que é uma nota pastoral, dos bispos portugueses. Peço também que releiam, que ainda não leu, a notável carta encíclica Evangelium Vitae, Evangelho da Vida de João Paulo II, continua rigorosamente atual. Depois uma instrução a Donum Vitae, que depois foi atualizada, Dignitas Personae, sobre algumas questões da bioética, em que vem também aqui referido isso, ainda que ela se refira sobretudo à origem, à manipulação genética, etc. E não podia deixar de também referir, porque o Papa João Paulo II também a ele se refere, a Igreja na Europa, a exortação apostólica pós-sinodal de João Paulo II, que, por exemplo, entre muitas coisas, diz isto: há que mencionar ainda a tendência que se registra em algumas partes da Europa a considerar que se possa permitir pôr fim conscientemente à vida própria ou de outro ser humano. Daí a difusão de eutanásia, mascarada ou atuada às claras, não faltando solicitações e tristes exemplos de legalização dela. E o Papa termina: todos juntos devemos construir uma nova cultura da vida. Eu acho que é um apelo que fica aqui. Não sei se, para terminar, uns segundinhos. Uns segundinhos para terminar? Sim. Gostava, porque ficou de fora do nosso diálogo a questão da legalização. E só queria dizer isto. O Papa João Paulo II, na Evangelho Vitae, chama a atenção. O principal papel de uma lei em matérias tão fundamentais é de ser amplificador de sinal para as consciências individuais. Que mensagem é que uma sociedade que legaliza a eutanásia, a Bélgica, por exemplo, às crianças, que mensagem é que a sociedade belga dá a uma criança que sofre de cancro? Tu não prestas, tu não vales. Se quiseres, nós damos-te a possibilidade. Que mensagem é que dá a Igreja ao dizer que é sempre mal, intrinsecamente mal, por ter uma vida? Tu vales independentemente das circunstâncias. Que mensagem é que nós queremos dar às crianças e aos que sofrem? É essa a questão que se devia pôr a qualquer fiel católico e a qualquer pessoa inteligente. Doutor, muito obrigado. Terminou de uma forma brilhante. Vamos refletir sobre estas questões que não são periféricas, elas são estruturantes, são essenciais à qualidade de simples cidadãos e não só e exclusivamente de católicos.